Alguma dúvida quanto ao relógio comparador, pessoal? Nem questionei vocês. Não. Mas eu analisando aqui na autoavaliação, vi que vocês captaram, vocês pegaram. Ali só que aqui eu acho que vocês ficam um pouco, sei lá, digamos, intimidados, talvez, não sei, que vocês acabam não contando de forma certa, mas eu peguei que vocês conseguiram entender como é que se faz a contagem. E retomando aqui nosso raciocínio, pessoal, vou falar o seguinte. A minha cobrança, o que vocês vão ter que levar em consideração? Vocês vão ter que perceber se aqui é em milímetro ou se é em polegada. Se é em polegada aqui, vai ter a unidade, milésimo de polegada, aqui 0,001, e aqui também vai ter a unidade de polegada, que é aquelas aspinhas. Então, não pode colocar como milímetros, né? Vai ter que contar 100 milésimos, 200 milésimos, 280 milésimos, positivo 280 milésimos, ou negativo 270 milésimos, não sei. 100 milímetros também, ó, positivo aqui, sentido anti-horário aqui é negativo. Então, nós temos 2, 3 milímetros, vírgula 78. Então, negativo, vou colocar menos 0 ponto, opa, 0 ponto não, 2, né? 2, 3. Negativo 3,78 milímetros, tá? Então, a bateria de exercícios que eu vou passar para vocês vai estar baseado nessa forma aqui, pessoal. Então, só para vocês desconsiderarem lá o nosso relógio comparador virtual, que seria a nossas autoavaliação, ali precisa entender um pouco o deslocamento. Aqui nós vamos tomar como a pré-carga já levada em consideração, só o ponto de partida aqui, pessoal. Então, se partisse aqui do 7, então nós teríamos 2, 3, 4 milímetros. Nós não vamos somar aqui do zero, tá? Então, vai estar certinho o traço dessa, como se fosse dessa forma. Não tá voltando? Como se fosse dessa forma aqui, ó. Olha de onde que partiu. Eu não vou começar, por favor, pessoal, preste atenção. Vocês não vão contar aqui do 2, 3, 4 milímetros, 5 milímetros. Esqueçam, vai ser daqui. Então aqui foi pré-carga e daqui que vai ser coletada a dimensão de arraste da ponta de contato. Então variou 1 milímetro, vírgula 55 centésimos. Olha só, 0,01. Cada tracinho aqui da nossa escala. Então, deslocamento de 1 ou positivo 1,55. Assim que vocês vão pôr. Compreenderam? Sim. Bom, beleza. Sim. Só para vocês não somarem aqui do zero conforme o nosso relógio virtual. Meus caros, então, calibradores. Bem tranquilo essa parte dessa área de metrologia. São os instrumentos essenciais nas linhas de produção, nas linhas de calibração, na linha de controle da qualidade propriamente dito, pessoal. Então, nós vamos conhecer alguns tipos de calibradores, para que servem, onde são aplicados e como que eles funcionam. Não tenho todos lá na unidade, mas o que eu tiver, semana que vem eu apresento para vocês. Então, um calibrador do tipo tampão, então é para furos esse tipo de calibrador. Nós vamos trabalhar hoje com um calibrador de boca, que é para eixos, calibrador de boca separada também para eixos, calibrador de boca escalonada também muito utilizado em superfícies cilíndricas ou propriamente ditos os eixos, calibrador chato também para furos, calibrador de boca ajustável também para eixos, calibrador tampão com anéis cônicos, calibrador cônico Morse para superfícies cônicas, tanto macho e fêmea, que tenham ângulos de inclinação, calibrador de roscas para calibragem de parafusos, calibrador regulável de rosca, onde é possível fazer os ajustes. Então, olha só, pessoal, os calibradores são instrumentos que estabelecem os limites máximos e mínimos das dimensões que desejamos comparar. Então, tem um limite de tolerância, que vai ser um assunto para
as futuras aulas. Eu não vou entrar nesses assuntos muito detalhado, mas vocês vão ter esses conteúdos com o professor Matheus. Percebam aqui, olha só, 14 e 21 de setembro. Ó, 14 e 21 de setembro. São dois encontros que vão trabalhar só a parte de tolerância dimensional e tolerância geométrica. Então, são essas partes de tolerância que vão entender como que é feita as peças, como que é o mundo da área metal mecânica, também na área de metrologia. Então, por que que tem peças que têm alguns ajustes aceitáveis nos processos de fabricação? Então, está dentro do campo de tolerância dimensional. Tá? Então, aqui, deixa eu voltar aqui, nossa ideia, nosso raciocínio. Então, podem ter formatos especiais, esses calibradores, dependendo das aplicações, como, por exemplo, as medidas de roscas, furos, eixos, entre outros. Geralmente são fabricados em aço carbono, pode ter calibradores talvez de cerâmica, é possível. Um material não ferroso, é possível também. Só que aço carbono é o mais resistente, digamos, assim como a cerâmica. Então, por isso que geralmente são fabricados em aço carbono, porque é mais barato. Se fosse fabricado em cerâmica, sairia muito caro. Mas o mais usual são aços tratados termicamente, retificado, tá? Olha só, tem as faces de contato temperadas e retificadas, que é para contato com a peça mesmo, pessoal. Então, com o tempo, poderia se desgastar. Por isso que é temperado e retificado. Então, aumenta extremamente a dureza, que vai limitar um possível desgaste. Olha só como que é o calibrador tampão. Então, como o próprio nome já diz, ele é para calibrar furos, pessoal. Então, olha só aqui o nosso campo de tolerância, que vocês vão ver lá em setembro com o professor Matheus. Então, olha só, a dimensão mínima para o 50HC, a H7, conforme a norma ISO, a tolerância ISO, a H7 é o mais usual, pessoal, para furos. Então, 0 é o mínimo e 30 é o máximo. Então, o que que diz? 50 é o diâmetro do furo. Só que eu posso fazer com a dimensão mínima com 50 e a máxima com 30 milésimos de milímetro, tá? Então, a máxima que pode variar é 30 milésimos de milímetro, é em micron, essas medidas aqui, 30, tá? Então, 50 a 50,030, eu consigo fabricar esse eixo. Então, esse lado maior aqui, olha só, tem uma extensão maior, ele deve passar nesse furo de 50. Então, se a dimensão mínima é 50, ele vai passar. Se a máxima é 30, aqui não deve passar. Se passar esse cara aqui, o que acontece, pessoal? É que está acima de 30. Então, se esse cara passar dos 30 aqui, se esse lado introduzir esse tampão no furo e ele passar, o que acontece? Opa, tá com 50, mas a tolerância máxima do furo está com 50,40 milésimos, ou meio, ou 50 milésimos, ou seja, está fora da tolerância dimensional, ou seja, a peça está reprovada, está errada. Então, esse calibrador é para você limitar que o usuário pegue lá um micrômetro interno e fique medindo a dimensão mínima e máxima no campo de tolerância. Então, aqui agiliza muito, né? Que vai fábricas que trabalham com peças seriadas, que têm uma tolerância com uma grande exatidão, eles vão utilizar esses calibradores, não vão ficar medindo furo por furo. Eles só vão passar aqui, ó. Coloca o passa, vira o calibrador, não passou, tá certo, tá dentro do campo de tolerância. Agora, se não passar o que era para passar, também já vai estar fora. Então já reprova a peça. Então toma muito tempo ficar medindo com micrômetros. Então, isso aqui agiliza muito com esses calibradores os processos de fabricação e controle da qualidade. Chegou lá no departamento, passou lá com. Se esse lado passar e esse aqui não passar, tá certo. Se esse lado aqui, que é o passa, não passar, já está errado. Ou se passar aqui e esse lado não passar, passar, também está errado. Então, assim funcionam os calibradores nas grandes indústrias, fabricação de motores, tampas de, digamos, de motores elétricos, motores a combustão, todos utilizam muitas vezes esses calibradores, porque o processo produtivo é muito elevado.
Então, dependendo do segmento, vai ter os calibradores para a conferência, pessoal. Então, com esses calibradores, o que precisa? Não precisa nem ser um técnico, digamos, como vocês estão sendo aí, vocês estão tendo essas áreas de conhecimento de metrologia, vão aprender a trabalhar com micrômetro. Não precisa, apenas um operador de produção vai conseguir pegar o calibrador e saber se está certo ou errado. Se estiver certo, passa, dá continuidade. Se estiver errado, reprova, tira da linha de produção. Então, o furo que será controlado deve permitir a entrada da extremidade mais longa, aqui que é o lado passa, né? Mas não da extremidade mais curta, aqui que é o lado não passa. Então, esse é o calibrador tampão. Olha só, ali eu mostrei um calibrador de 50 milímetros com a tolerância H7. Olha, tem vários tipos de calibradores, pessoal, com vários tipos de furos. Ó, furo de 12 milímetros, furo de 16 milímetros, 20 H7. Então, é o campo de tolerância, que é normalizado, pessoal, internacionalmente. Então, para o de 30 milímetros, a menor medida aceitável é de 30,00. E a máxima é de 30,021 milésimos de milímetro. Então, olha só, se tiver dentro desse campo de tolerância, aqui vai passar e aqui não vai passar. Se aqui extrapolou lá com 20, o furo com 31, aqui já vai passar. Então, está reprovado, está fora do campo de tolerância dimensional. Não sei se vocês estão captando a ideia desses calibradores. Isso aqui é para deixar isento a utilização de um instrumento medido dos quais vocês viram anteriormente nas aulas anteriores. Então, você não vai dispensar a utilização do micrômetro e também do paquímetro, talvez do relógio comparador. Então, com os calibradores, você ganha tempo fazendo essa conferência. Se está dentro do controle da qualidade, dentro com a especificação técnica do furo. Olha só, o calibrador de boca. Então, esse calibrador tem duas bocas para controle. Uma passa, que seria essa aqui, com a medida máxima, e a outra não passa com a medida mínima. Então, lá do não passa tem chanfros e uma marca vermelha. Olha só, tem os chanfros aqui e uma marca vermelha, que esse aqui é o lado não passa. É normalmente utilizado para lixos de materiais planos de até 100 milímetros. Então, o calibrador deve entrar no furo ou passar sobre o eixo por seu próprio peso sem pressão. Então, você vai apoiar com o próprio peso do instrumento, pessoal. Então, qual que é a dimensão desse? Ó, percebam, já havia falado para vocês nas aulas passadas. Quando é para furos, olha só, a letra é maiúscula, H7 é maiúsculo. Ou não, não sei, eu acho que falei sim. E quando é para eixos, a letra é minúscula. Então, olha só, um H6. Então, qual que é o diâmetro do eixo? 27. Então, o lado passa tem que estar com 27. E o lado não passa, com quanto que tem que ficar? Vamos ver se vocês vão captar aí. Qual que é a dimensão mínima que, digamos, se vocês fossem fabricar esse eixo, tivesse que deixar com a dimensão mínima, qual que seria essa dimensão mínima? Nenhum palpite aí, pessoal? 99,87? Opa, vai lá, um de cada vez. 99,87? 99,87? É a mínima. Não. Quem deu um outro palpite? Eu falei 87 milímetros. Não também. Também não, André. Só porque, pessoal, olha a dimensão real dela. É 27, tanto 27 e 27 aqui. Só que ele pode ter uma variação de 13 milésimos de milímetros para baixo. Então, seria a dimensão mínima 26,987. 987.
Nós estamos trabalhando com milésimos aqui, tá? Então, 26,987 seria a dimensão mínima. E a dimensão máxima, digamos, 27 milímetros. Então, esse lado aqui passa, e esse lado aqui que está menor, que está com 26,987, não deveria passar. Se tiver com 26,680 milésimo ou 68 centésimos de milímetros, o que vai acontecer? Vai passar folgadamente, ou seja, está fora da especificação técnica. O rolamento vai entrar, digamos, vai ficar folgado. Então, onde é que poderíamos utilizar esse tipo de calibrador para ganhar tempo no processo produtivo? Lá na WEG. Então, não é o maior fabricante de motores elétricos na América Latina, hein? Então, lá na linha de produção, foi feita a usinagem lá nas máquinas operatrizes. Para a conferência final, tem um operador lá que está fazendo, talvez, montando o rotor no eixo. Ele já vai fazer a calibração, ver se está certo ou não. Se estiver errado, ele já descarta, já pega outro eixo. Ele vai para a fundição, vai diminuir ainda mais o eixo, digamos, para utilizar em outro motor elétrico menor. Então, não sei. Isso vai da característica da indústria. Mas aqui quem vai fazer essa conferência final, antes de dar seguimento a um próximo passo na linha de produção, é o operador. Então quem vai estar com esse calibrador lá testando é o operador da linha produtiva. Claro que quem fabrica isso aí é o técnico da usinagem lá, o cara que vai fabricar mesmo. Ele já tem que ter essa tolerância dimensional na hora da fabricação. Mas para a conferência final, pessoal, para ter uma, digamos, uma ISO, né, com controle de qualidade implantar na empresa, o próprio operador vai calibrar lá se está ok, ele dá continuidade. Se tiver um erro ali que passou despercebido lá na hora da fabricação do eixo, ele descarta. Então, para o tampão, pessoal, o lado mínimo passa e o lado máximo não passa, porque tem que introduzir num furo, tá, o tampão. E o boca, o lado mínimo não vai passar e o lado máximo deve passar. Então, o lado mínimo, se passar, é que o eixo está menor que a especificação mínima permitida pela característica dimensional. Olha aqui outros calibradores de boca, pessoal, que são individuais. Então, para dimensões muito grandes, são utilizados dois calibradores de bocas separadas. Um passa e o outro não passa. Então, os calibradores de bocas separadas são usados para dimensões compreendidas entre 100 milímetros e 500 milímetros. Então, não é qualquer empresa que vai ter esse tipo de calibrador. Vai ser uma empresa que trabalha com peças que variem com o diâmetro de chapas, talvez, ou eixos entre 100 e 500 milímetros. Para esse calibrador aí, pessoal, qual que é a dimensão real dele? Analisando a imagem. 125. 125 é a dimensão dele, mas ele pode variar de 125 até 125 menos 43 centésimos de milímetros e 125 menos 83 milésimos. Eu falei centésimos, não, é milésimos, pessoal. São 3 casos após a vírgula. De milímetros. Então, são dois. Então, um é o passa e o outro é o não passa. Então, vamos aqui, ó, 125. Qual que é a dimensão do passa? Eu não vou fabricar com 25, pessoal, 125. Para o lado passa, digamos, tem que estar a tolerância dimensional 124,967? 57. 57, claro, que não é, tá certo. Exatamente, 57. Show de bola. E o outro aqui seria 124,917. Isso aí. Então, aqui tem essas duas dimensões. Então, se compreender essas duas dimensões na hora de fabricação, tá certo. Senão, vai ter que rever, tem que adequar para que esteja de acordo com essa tolerância dimensional.
Olha só, esse cara aqui, pessoal, o escalonado, controlar com maior rapidez. Então aqui já está certinho, o lado passa e não passa. Então o lado passa seria, digamos, 125 e o lado não passa 125,14 milésimos. Então passou 125, ó, aqui se tiver até 25,14 milésimos, aqui vai ter uma interferência, não vai passar. Se tiver menor, vai passar nos dois. Se tiver muito elevado, não vai passar nem no lado que seria para passar aqui na frente. Então, isso aqui ganha muito tempo na hora da montagem de peças que tem que estar com uma tolerância dimensional adequada para o seu pleno funcionamento. Então, bocas escalonadas ou bocas progressivas. Então, o eixo deve passar pela dimensão máxima e não passar pela dimensão mínima. Sua utilização compreende medidas até 500 milímetros, a utilização desse escalonado. Olha só, outro aqui, pessoal. Esse aqui com tipo de chapas. Tem o lado passa e o lado também não passa. Então, tolerância dimensional H7. Então, parafusos de 80 milímetros esse cara aqui. Então, dimensão mínima 80, dimensão máxima 80,30 milésimos. Então, um lado deve passar e o outro lado não deve passar. Faixa de utilização de 80 a 260 milímetros, tendo em vista a redução do seu peso. Pois ele não é maciço, né, pessoal? É uma chapa, só que tem essas concordâncias aqui dimensionais, tá certinho. Contato parcial, não é contato imparcial. Esse também, olha só, calibrador interno, também tem um lado passa e um lado não passa. Também para eixos aqui a partir de 80 milímetros. Na verdade, a faixa de utilização é de 100 a 260 milímetros. Então, não é maciço, conforme os calibradores de tampão que nós vimos, né? Nós já analisamos anteriormente. Então, essa aqui é uma chapa. Então, fica fácil de o operador manipular e fazer essa conferência. Então, o lado passa, aqui, então aqui deve passar e aqui deve ter uma interferência, não passar. Se passar tudo, está errado. Se não passar nenhum lado inicial que seria para passar, também está errado essa coleta de dados. Ó, esse calibrador ajustável, pessoal, nós vamos entender nas aulas que vêm como que nós vamos calibrar esses calibradores, como nós vamos fazer o ajuste dimensional desses calibradores. Vocês perceberam que antes os calibradores eram só de uma medida específica, ou era de 20, ou era de 15, ou era de 80, ou era de 50, então tem uma infinidade de acordo com a norma ISO, a sua tolerância dimensional. Olha esse aqui, pessoal. Ele pode trabalhar com peças extremamente rigorosas, com as tolerâncias dimensionais padronizadas, de 5 até 15 milímetros. Ou seja, eles são ajustáveis, esses pinos. E como é que nós vamos calibrar o ajuste? Aí é que vai entrar o assunto da aula que vem, que seriam os blocos padrão. Então aqui nós vamos inserir os blocos padrão que o próprio operador ou o técnico em metrologia lá da empresa lá vai deixar calibrado. Então o lado passa e o lado não passa. Então esse lado A deve passar, o lado B deve ter uma interferência. Então para ficar dentro do campo de tolerância dimensional. Então isso aqui o próprio operador pode fazer o ajuste de acordo com as tolerâncias previamente dimensionais estabelecidas na norma. Olha só, também é ajustável. Você consegue ajustar, mas com o auxílio de blocos padrão que você vai fazer essa calibração. Olha esse aqui, pessoal. Qual que é a dimensão que ele pode ser coletada? De 32 a 38. Então, de 32 a 38 milímetros é possível coletar as dimensões com esse calibrador ajustável. Mas isso aqui é para furos ou para eixos, pessoal? Ou para chapas? Parece que é para chapa, professor. Exatamente, é para chapas e para eixos, para superfícies maciças, né? Furo tem que ser o tampão. Então, isso aqui, o fabricante lá, Gerdau, fabrica chapas, talvez, não sei.
Pode utilizar isso aí no controle de qualidade também. Ah, tem que fazer chapas em polegada. Vai calibrar aqui as tolerâncias dimensionais em polegadas. Não, chapa em milímetros, tem que ser 20 milímetros. Então, se está com 20 milímetros, dentro do campo de tolerância dimensional, digamos, você vai tentar, vai passar. O lado passa, o lado não passa. Isso aí que seria a confiabilidade que os fabricantes entregam aos clientes, pessoal. Por isso que tem que estar essa área de metrologia integrada nas indústrias. O calibrador cônico para cone Morse. Então aqui nós temos a peça que foi fabricada e aqui o calibrador, digamos, cônico, e aqui uma referência circular de penetração. Então aqui seria a peça, esse aqui é o calibrador. Se ficou certo, teve uma interferência, manda bala. Onde vai ser utilizado esses calibradores, pessoal? Em máquinas operatrizes, peças de máquinas operatrizes, mandril. Vocês vão ver, semana que vem eu vou mostrar para vocês o que está cônico, e tudo refere-se a esse cone Morse. Então a fixação ela é dada pelo atrito. Então se aqui eu poderia colocar um mandril com uma broca aqui, onde eu vou furar uma peça. Mas o que está fixando, pessoal, é só esse atrito cônico que fixa esse mandril. Agora, para extrair, tem que dar uma batidinha aqui atrás para soltar esse atrito, aliviar esse atrito. Aí eu solto. Mas você vai ter muitas máquinas, muitas peças que o atrito não é por parafuso, não é por solda, a fixação de certos elementos, mas sim o atrito de duas conicidades perfeitas. Então a interferência é tão grande em função desse atrito que ela acaba fixando determinados elementos. Então permitem montagem e desmontagem com frequência, além de obter ajustes concêntricos e forte fixação. Olha só, forte fixação por atrito entre as paredes do macho com a fêmea. E é utilizado no controle de cones de algumas ferramentas, como brocas, alargadores, pontas de torno, mandris de furadeiras, entre outros. Eu não sei se vocês já viram aí em alguma indústria, alguma oficina, pessoal, brocas que tenha a superfície cônica aqui atrás. Será que tem como prender no mandril? Não tem, porque ela é específica para o cone Morse. Específica para uma utilização em uma furadeira que tenha a fêmea do cone Morse. Eu não sei se vocês já viram brocas de furação que tem essa parte cônica ou não. Provavelmente não, né, pessoal? Mas é existente, então tem várias brocas. Eu me lembro de falar dessa broca semana que vem lá. Eu vou pegar as brocas e vou mostrar para vocês como que ela funciona. Então ela não é cilíndrica, como que as brocas tradicionais aí. Ela é cônica, mas refere-se a esse cone Morse. Então ela é fixada na própria máquina pelo atrito do cone perfeito. Então, para roscas externas, também chamado de anéis roscados, compõe-se de duas peças, sendo uma para a condição passa e outra não passa. As ranhuras servem para alojar fragmentos metálicos provenientes do processo de usinagem, evitando assim o engripamento durante o controle. Mesmo assim, recomenda-se a limpeza das roscas antes da verificação. A extremidade com rosca mais longa do calibrador, tampão, deve penetrar suavemente sem esforço, enquanto a outra não deve passar. Olha só. Também existem calibradores. Lembra que eu falei Eu falei alguma situação da Caesar na aula passada, agora não me recordo. Ah, sim, para medir as porcas, lá, nós estávamos trabalhando em goniômetros. Mas o que poderia ter a Caesar, que é também o maior fabricante de parafusos e porcas ali de Joinville. Então, ele poderia também estar utilizando esse calibrador. O cara lá, o operador lá, vai pegar um lote de porcas, vai testar. Um lado deve passar e o outro lado não deve passar. Então, tá dentro da tolerância certinha da rosca. Então, a porca não vai ficar muito folgada e muito apertada. Vai ficar certa de acordo com a tolerância dimensional e fabricação do parafuso de porca. Então, esse calibrador aqui é para porcas e esses calibradores aqui são para parafusos. Tá? Então, aqui, esse aqui deve passar, esse aqui não deve passar, para calibrar um parafuso. E esse cara aqui também, esse lado deve passar, e esse lado aqui, onde é que tem um traço vermelho, não deve passar. Se tiver dentro desse campo de tolerância, tá certinho a rosca. Então, pode mandar o lote para os clientes aí que não vai ter problemas com rejeição, problemas com
difamação da empresa que mandou de forma errada um lote de componentes, então é para evitar esse tipo de situação. Olha só, pessoal. Esses aqui são os calibradores. Esse aqui para porcas, né? Olha o lado vermelho, olha a pinta vermelha aqui, onde é o lado não passa. E aqui, para parafusos, tem o lado passa, onde não tem a marcação vermelha, e esse cara aqui é o não passa. Então, se passar esse aqui no parafuso e esse aqui não, tá certinho. Então, o parafuso M14 passo 2 milímetros está certo. Ó, esse é regulável aqui também. Então, tem esses roletes aqui de acordo com o passo da rosca ou o número de fios por polegada adequado. Então, esse lado que deve passar e aqui, né, que tiver esses roletes com rosca deve parar, bloquear, então não passar. Então, passa, não passa. Esse aí nós temos lá, pessoal. Dá para eu demonstrar para vocês. Lá para você, temos sim. Então, tem esse calibrador de parafuso. Então, esse lado aqui, solta-se ele sobre o parafuso, aqui deve passar e aqui deve bloquear. Então, deve não passar. Então, ele é em formato de ferradura, apresenta 4 roletes roscados com perfil e passo iguais ao da rosca a controlar. Claro, né, pessoal? Eu não posso comparar um parafuso lá, digamos, M12 passo 1,75 com esses filetes aqui sendo com o passo 1,50. Não vai dar certo. Então, esse aqui deve ter o mesmo passo do parafuso. Se o parafuso M12 passa 1,75, aqui também deve ter a distância entre um filete e o outro, o passo de 1,75, a distância entre os filetes. Só assim eu vou conseguir fazer a calibração e ver se está de acordo com as tolerâncias dimensionais de fabricação do parafuso. Sendo de boca progressiva, torna-se o controle muito rápido, além de não necessitar mudar de lado, não se aparafusa na peça. Olha só como que era esse cara aqui. Eu vou ter que passar esse cara, passou, beleza. Eu tenho que soltar ele e passar esse aqui. Ah, esse aqui não passou, tá certo. Esse aqui é mais rápido, que você só vai posicionar sobre a rosca do parafuso. Se passar esse lado aqui e não passar esse aqui, já está certo. Então, isso aqui também ganha muito tempo na hora de fazer essa comparação. Aqui os calibradores para conferência de superfícies cônicas em polegada. Então, trata-se de lâminas com, digamos, a inclinação adequada em polegada. Ó, esse aqui é 300 milésimos de polegada, 310, 320, 330, 340. Seria uma régua graduada, mas o que vale em consideração é o cone que está distribuído essas lâminas. Confesso que isso aí nós não temos, nunca vi, mas é existente, pessoal. Ah, ontem eu fui lá na unidade lá para olhar a oficina e vi uns catálogos. Então vou mostrar para vocês alguns catálogos de ferramentas, alguns catálogos de instrumentos. Vocês vão ver que tem uma infinidade de instrumentos dos quais muitas vezes nós, enquanto oficina técnica ali e até as nossas indústrias e regiões não têm determinados instrumentos, porque não se faz necessário, pessoal. Não é porque não tem, é porque não tem necessidade de ter. Agora, dependendo do segmento, se faz necessária a utilização de um instrumento de medida, tem que ter para que tenha uma confiabilidade na entrega do produto que está sendo fabricado. Calibrador de ângulo, olha só, nós temos um calibrador de ângulos utilizados para conferência de rasgos de solda, então varia de 1 a 45 graus esse calibrador. Esse cara aqui, pessoal, vocês vão ver na disciplina de processo de fabricação. Eu falei para vocês que era possível afiar a ferramenta, afiar brocas com o goniômetro. Mas olha só, já tem esse cara aqui que é chamado escantilhão, que é para calibrar a rosca que você vai fabricar. Então, 60 graus é para a rosca do sistema métrico e 55 graus é para a rosca no sistema inglês, que é um sistema em polegada. Então, para afiar ferramentas, já tem esse ângulo aqui já determinado no escantilhão. E essa ferramenta você vai utilizar para ajustar a ferramenta na própria peça, na própria máquina, pessoal, perdão. Então, você vai ajustar ela perpendicular para que não atravesse muitas vezes a ferramenta. Então, você utiliza o escantilhão.
60 graus para sistema métrico e 55 graus para sistema inglês, que é o sistema em polegada. Então, esse aqui é o escantilhão. Para afiar ferramentas, não, eu dispensaria o uso do goniômetro, porque aqui já está o ângulo de 60 graus. Aqui já tem o ângulo de 55 graus, que é para facilitar a afiação da broca no esmeril. Ou da broca não, da ferramenta de roscar no esmeril. Mas se quiser fazer uma afiação de brocas com esse ângulo, pode também, mas acredito que não é o usual. Calibradores de folgas, então, olha só. Isso aqui é muito utilizado na área automotiva, pessoal. Não sei se vocês já viram, já se depararam. Então, para você ver se tem folga na superfície ou folga entre o pistão e a camisa ali do bloco, pode-se utilizar esses calibradores de folga. Mas na área industrial também é utilizado para medir folgas de freio. Você vai ter que ajustar muitas vezes um freio eletromagnético. Você vai ver a folga. Então, tem uma folga específica determinada pelo fabricante. Então, na hora da manutenção e montagem, você vai utilizar esses calibradores para calibrar a folga adequada, para não ficar com interferência e não muito folgado. Então, tem uma folga específica que você vai calibrar com esses calibradores. Calibrador de rosca, aqui também, ó, geralmente tem em 60 graus e 55 graus, que é para calibrar rosca no sistema métrico e rosca no sistema inglês, que é em polegada. E aqui são os padrões mais usuais das roscas que atendem esses dois sistemas, o métrico e inglês. Então, isso aqui também tem lá, vocês vão utilizar muito para fazer a conferência de fabricação de parafusos nas máquinas operatrizes, vocês também vão utilizar futuramente esses calibradores de rosca. E até... Não vou atravessar. Não vou atravessar. Deixar que o Matheus se vire com vocês, com a parte do processo de fabricação. Mas eu posso demonstrar para vocês lá, com certeza, como que é... Você vai coletar a leitura de uma rosca de um parafuso para a fabricação. Tá? Não vou fazer um parafuso lá para vocês, mas só vou fazer a demonstração. É possível também. Calibrador de fios, sei lá, para utilizar na parte de arames industriais ou até mesmo cabeamento elétrico, pessoal, pode ser utilizar esse calibrador de fios. Então, só uma conferência, digamos, para compra, talvez, e para certificar se está utilizando o cabeamento com a seção adequada para determinada aplicação. Calibrador de raio, nós temos lá na unidade também um calibradorzinho côncavo e convexo. E os calibradores de solda, que nós vamos fazer ali a calibração do ângulo da solda, a espessura da face final da solda. O chanfro também, dá possível calibrar a altura do cordão, a raiz do cordão, o chanfro que vai ser biselado as chapas com esses calibradores de solda também. Eu tenho um lá para demonstração. Talvez o Matheus utilize com vocês na parte do processo de fabricação, processo de soldagem. Eu tenho um calibrador lá para demonstrar para vocês também na semana que vem. Então está aqui mais um calibrador de solda para fazer o chanfro, a profundidade adequada. Tá? Então esse aqui mais eu utilizo muito na parte de inspeção. Os inspetores de solda aí que vão montar caldeiras, vasos de pressão, tem que utilizar esses instrumentos. E depois de utilizar esses instrumentos, na hora de preparação, antes da soldagem, tem que fazer até os ensaios, né? A radiografia industrial, tem que fazer ultrassom, ver se não ficou falha na solda, porque é uma condição de alto risco caso tenha alguma microtrinca, alguma falha, alguma descontinuidade interna no cordão de soldagem. Então pode virar um colapso e explodir uma caldeira muitas vezes, pessoal. E aqui um kit completo para calibração de solda. Pessoal, mas o que está voltado mais à nossa realidade é a parte dos calibradores de tampão, os calibradores de boca. Esses aí que interessam muito a nossa... E também os calibradores de solda, caso vocês venham ingressar nessa parte de soldagem industrial aí com precisão.
tá? Mas o mais usual aí que nós temos ali são os calibradores tampão e os calibradores de boca, que nós vamos se deparar bastante na indústria. Nas oficinas, nós vamos trabalhar com os calibradores de rosca e calibradores de raio e ângulo. Beleza, meus amigos? Tranquilos por aqui? Até o momento? Cegado. Tranquilo, professor. Então ficamos por aqui, meus caros. Quinta-feira que vem, vamos manter a nossa aula online. Finalizamos a parte de blocos padrão e régua e mesa de seno. E na semana que vem, na terça-feira, vamos para o encontro presencial. Estarei passando aí umas atividades referentes ao relógio comparador, conforme vocês já tiveram esse conhecimento no início da aula, como que ele funciona, como coleta a leitura. E agora só um desafio para formalizar esse conhecimento e não aplicar uma prova. Vou avaliar vocês só pelas entregas dessas atividades, beleza? Recapitulando aqui, pessoal. Então, qual que seria essa medida aqui? R$ 1,55. Positivo 1,55 mm. Tem que pôr a unidade de medida, tá? Então vai ficar, digamos, eu não fiz, mas eu poderia mostrar para vocês. Então, como vocês vão fazer? Logo, essa medida é positivo 1 milímetro, né? 1 milímetro, uma volta aqui no contador de voltas e o deslocamento aqui 40,55 centésimos de milímetro. Então, 1,55 centésimos de milímetro. É assim que vocês vão pôr o resultado. Ah, teve no sentido anti-horário? Daí vocês vão colocar negativo. E o valor do contador de voltas, que é os milímetros inteiros, e depois os centésimos de milímetros aqui do ponteiro do relógio na escala maior. Beleza, meus caros? Então, ficamos por aí. Uma boa semana a todos nós e até mais. Qualquer dúvidas, podem me questionar aqui no Teams ou até mesmo via WhatsApp, que eu estou aí para auxiliá-los. Abraço, até mais. Valeu, Abraço. professor. Até mais. Falou.